ali fazendo aquela observação mútua em favor de uns aos outros. Eu sei o que está entrando na sua mente assistindo isso. Se você é membro dessa igreja, eu quero falar alguma coisa para você. Essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje, eu já preguei ao longo de 2 anos, em vários outros contextos. Então, eu não estou falando algo aqui que eu não tinha escrito antes dessa visita aqui. Então, se você está fazendo uma aplicação aqui, tenho certeza que você está, primeiro, avaliando sua vida. E depois, coletivamente, vocês avaliam uns aos outros. E é apropriado. Mas vamos avaliar uns aos outros para o bem do nosso próximo, particularmente nosso membro. E vamos avaliar uns aos outros, começando com nossa própria pessoa. Então, nessa primeira peça, para fazer discípulos, primeiro, é preciso ser discípulo de Cristo. Como? Entender o Evangelho, receber o Evangelho, continuando nele. Se você está assistindo e você ainda não tem entendido o Evangelho, procura alguém que você sabe, que você percebe de fato, um crente verdadeiro. Um que confessa e um que você pode ver, esse cara é diferente. Se você está percebendo uma diferença, esse é Cristo nele. E aproxima e fala aqui, você pode me ajudar a entender o vosso Evangelho? Nessa igreja aqui, ao longo de anos, realmente essa é uma tecla que tem sido batida. Tem muita gente boa nessa igreja que está disposta a caminhar com pessoas. Inclusive, nessa igreja está cheia de membros que outro membro andava com aquele membro que não era membro daquela época e ele entendeu o Evangelho e recebeu o Evangelho, está fiel. Então, isso é como isso acontece no reino de Deus, aqui na terra. Mas vamos prosseguir para a segunda peça. Para fazer discípulos, é preciso entender o que é discipular. Aqueles que estavam com Jesus naquela época, naquele momento que ele proferiu essa grande dimensão, eles entendiam como discipular. Você? É difícil discipular sem saber o que ele é. Ou seja, o discipular pode estar tem alguns métodos e tudo isso, mas deixe-me dar a você uma melhor definição de discipular que eu tenho lido nos últimos anos. Esse vem de pastor Mark Dever. Em seu livro Discipular, ele define esse conceito assim: discipular é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Ou seja, é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Deixe-me ler isso mais uma vez. É uma definição tão legal. Discipular é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Ou seja, é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Eu gosto dessa definição, pois abrange ajudando a pessoa a entender o Evangelho, mas abrange continuando no Evangelho, o que nós chamamos crescimento cristão ou aperfeiçoamento cristão. Muito legal. E sabe, eu vou falar isso aqui em alguns instantes, mas o que acontece no meio da igreja, esse deve ser nítido. É o contexto para isso. Isso me leva já para a terceira peça. Se lembra de? Tem primeiro,
tem que entender o que é ser discípulo para fazer discípulos. Tem que saber o que é discipular. E terceiro bloco, terceira peça, igrejas são o resultado e constituem o contexto divino de fazer discípulos. Deixe-me falar isso mais uma vez. Igrejas são o resultado e constituem o contexto divino aqui na terra de fazer discípulos. Discipular e igreja foram totalmente inseparáveis na mente dos apóstolos. Aqui em Mateus 28. Como você pode falar isso, Davi? Deixe-me dar você 4 razões para comprovar que eles entendiam que igrejas seriam um resultado de discipular. Primeira razão, embora o trecho que nós acabamos de ler não mencione a igreja, as Escrituras, o Novo Testamento, nitidamente revela o fato que igrejas sempre surgiam quando indivíduos respondiam ao chamado de ser discípulos de Jesus. A pessoa espalhou as notícias de Jesus e as pessoas responderam ao Evangelho e eles se juntaram como igrejas. Segunda razão para comprovar igreja e discípulos eram inseparáveis na mente dos primeiros discípulos de Jesus, nos apóstolos, a ordenança de batismo foi o primeiro sinal de um discípulo de Cristo, o qual permitia a sua entrada numa igreja como uma comunidade pactual. Isso era a regra que nós observamos no Evangelho. Ouvir o Evangelho, receber o Evangelho, receber a marca do Evangelho. O batismo nas águas. Se você está assistindo, você já recebeu o Evangelho? Em uma igreja, você já foi batizado depois de receber o Evangelho? Não, realmente eu fui batizado como criança, mas eu creio em Jesus, eu sou discípulo de Cristo. Então, você tem que seguir a regra do Evangelho, crer e ser batizado. Só precisa inverter essa, coloca na hora certa. É um primeiro sinal, é um sinal confessional, mas um sinal eclesial, que abre a porta de uma igreja local para você. Terceira razão. A ordenança da ceia é o segundo sinal de discipulado. A ordenança da ceia é um cerimônio dos discípulos de Cristo na mesma comunidade pactual. Membros do mesmo corpo celebram a ceia. É uma refeição familiar. Ontem, esqueci, acho que foi Maria Inês. A gente estava conversando com ela e ela usava a palavra membros da mesma família, membros da mesma família. Ela estava se referindo à família espiritual, à igreja. Ela estava certa. É uma forma de olhar, membros da mesma família. É uma das metáforas que a ceia está ilustrando. Nós estamos sentando para uma refeição do Cordeiro. Ele realmente é o anfitrião. E nós celebramos juntos, mostrando a unidade do corpo, unidade dessa comunidade dos discípulos. E a quarta razão porque igreja e discípulos foram totalmente inseparáveis na mente dos apóstolos. Os apóstolos dedicavam arduamente à fidelidade e bem-estar das congregações de discípulos de Cristo. Eles dedicavam suas vidas a essas congregações. Veja na sua Bíblia, abre a sua Bíblia ali em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Esse fica ilustrando isso. Muitas vezes, quando nós pegamos a Bíblia para ler, nós
nós lemos aplicando sempre de uma forma individual. Mas nós temos que lembrar, é uma leitura muitas vezes coletiva para um grupo de discípulos. Então você pode ver aqui que eles estavam muito preocupados, eles estavam zelando pela ordem apropriada naquela igreja, pelo bem-estar daqueles irmãos. E uma das formas de ter certeza que aquela igreja está em ordem, a igreja, os membros estão bem, Deus tem dado aos pastores a uma igreja, às igrejas. E aqueles pastores devem zelar pelo bem-estar de seus membros. É rebanho. Eles são pastores daquele rebanho. Mas eles ficam só o bom pastor, o pastor supremo. Então, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo estava dando orientações, instruções a esse jovem pastor que se chamava Timóteo. E veja aqui em versículo 14 de capítulo 3, ele falou: escrevo-lhes essas coisas. Quais coisas? Tudo que ele já escreveu em capítulo 1 e capítulo 2 e até versículo 14 de capítulo 3. Talvez seja interessante que você leia amanhã esses três capítulos. São interessantes. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Interessante. Veja ali algumas outras metáforas da igreja. Sim, uma é uma família, mas outras metáforas. Então, você não pode criar uma teologia, uma cristologia, uma doutrina da igreja totalmente em uma metáfora, pois você pode ver várias outras metáforas ilustrando coisas aqui, realidades que devemos estar mostrando as evidências de uma igreja verdadeira. Então, aqui você pode ver, ele falou, a igreja é a igreja do Deus vivo. Não pertence a papa, não pertence a um pastor, não pertence àquele fundador que estava lá 280 anos. E também coluna e fundamento da verdade. A igreja não é a verdade. A igreja é aquele que sustenta a verdade. Qual é a verdade que a igreja sustenta? Veja aqui, a partir do versículo 16, ele acaba resumindo essa verdade. Qual é? Não há dúvida de grande grande o mistério da piedade. Mistério, não pense sobre misticismo. Mistério é aquele coisa oculto que agora está sendo revelado. Isso é o que é a ideia de mistério. Qual é esse mistério da piedade? Deus, ou Ele, foi manifestado no corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Outra forma de falar o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus. Então, a igreja é uma igreja verdadeira, é uma igreja útil se ela está sustentando, exibindo aquele evangelho. Essa é o que é interessante aqui. Então, os apóstolos estavam arduamente dedicando suas vidas à fidelidade e bem-estar da igreja. Por quê? Porque a igreja e discípulos foram totalmente inseparáveis na mente deles. É paradoxo ter um membro que não é discípulo. Não tem jeito.
Membro e discípulo são totalmente conectados, são sinônimos. Então, minha pergunta é: igreja e discípulo de Cristo são conectados em sua visão? Se não, deveria ser. Então, isso me leva a abordar outro assunto. No meio de uma pandemia, esse assunto é um pouco mais complexo, mas minha pergunta é: você pertence a uma igreja? Uma igreja que prega a verdade e vive a verdade? Se você não pertence a uma igreja local, como membro, onde você pode conviver com outros irmãos, qual é uma categoria bíblica que você pode justificar para isso? Ou sim, em nossa sociedade brasileira, o que tem crescido muito estatisticamente é aquela categoria chamada evangélicos não determinados, ou evangélicos sem vínculos. Inclusive, hoje em dia, quase 1 de 4 evangélicos no último censo realmente se encaixou nessa categoria. 1 de 4 evangélicos professam no último censo realmente se encaixou como evangélico não declarado, sem vínculo, sem uma igreja local onde pertencia. Então, qual é a resposta bíblica para isso? Ou de fato, a Bíblia não tem a resposta para isso, não tem uma categoria. É um bicho estranho, podemos dizer. É um paradoxo. Não é uma categoria bíblica para você se declarar discípulo sem estar identificando com um conjunto de discípulos. Então, se você não pertence a uma igreja, procura uma igreja. Há muitas boas igrejas nos sites, que tem sites da internet, vídeos, como essa igreja agora, que está, esses vídeos não são igrejas, são basicamente formas de ministério nesse momento pandêmico que nós estamos passando. Essas igrejas não são prédios. Inclusive, um dos serviços à causa de Cristo é essa expressão: eu vou à igreja. Misericórdia, nós temos que ter uma outra nomenclatura, porque nós acabamos de colocar algum valor espiritual em uma coisa que não vai continuar. Não, são importantes, são bênçãos, pois ali é onde nós consagramos nosso tempo a cultuar Deus. Mas é somente santo porque o povo de Deus se une ali, onde Cristo se une com aquele povo. Então, pertença a uma igreja que prega a palavra, uma igreja que realmente, onde você pode servir para o bem do seu próximo ali, e aquele irmão pode investir na sua vida. Pois bem, igrejas são o resultado e constituem o contexto divino de fazer discípulos. Eu tenho mais uma peça que eu gostaria de destacar. Se lembra de nós estamos tentando conectar essas peças em nossas visões. E a última peça é super interessante, pois nós podemos ver aqui discípulo, igreja e o resultado. Qual é essa peça? Quando a sua igreja, nesse momento eu estou falando aos membros da Igreja Batista Central, quando a sua igreja cumprir esta última ordem de fazer discípulos, ela faz também cumprir em sua geração estas outras palavras de nosso mestre: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, discipular é exercer uma boa influência espiritual, de modo deliberado, na vida de alguém. E o que acontece é quando a igreja, esses discípulos estão se juntando, compactuando, é uma matrix
complexa de relacionamentos, edificação mútua acontecendo ali. Então, os discípulos entendiam essa correlação. Ou seja, ao cumprir a última ordem do Senhor Jesus de fazer discípulos, eles fariam cumprir as suas palavras já proferidas quando o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Porém, esse cumprimento espera e depende que cada um de nós seja discípulo de Cristo em crenças e vida, saiba como discipular e una mais e mais discipular como a igreja local. É uma lição importantíssima aqui. A doutrina da salvação e sua correlacionada visão de discipulado vão determinar grande parte a doutrina sobre a igreja. Nós temos que unir essas duas. Termos teológicos, soteriologia e eclesiologia são correlacionadas. A doutrina de salvação e a doutrina da igreja são correlacionadas. Muitas vezes nós separamos. E esse é onde fica muitas vezes brechas em nossas visões. Então, a questão, concluindo finalmente, a questão para nós é que, Davi, isso é super interessante, mas isso é como outros batistas entenderam a igreja. Eles conseguiram unir a ideia de ser discípulo e igreja. Eles tinham essa visão conectada, unificada. Eu gostaria de ler rapidamente duas confissões, ou duas partes de duas confissões doutrinárias. Declarações doutrinárias. Uma declaração doutrinária é uma declaração que a igreja adota, que basicamente resume muitas daquelas crenças importantes à luz das Escrituras. São super importantes. Esta igreja adotou o que se chama a declaração doutrinária das igrejas batistas brasileiras. Se você não conhece essa declaração doutrinária, acesse ao site da igreja, talvez esteja lá, se não, deveria estar lá. E se não, entra e coloca declaração doutrinária, Convenção Batista Brasileira, e você vai encontrar esse documento. Esse documento foi escrito, ratificado em 1985. Mas cada igreja batista acaba adotando, ela determina se ela vai adotar. Mas adotando aquela declaração, afirmando, é realmente importante para fazer parte de uma denominação que nós conhecemos como a Convenção Batista Brasileira. Então, deixe-me ler apenas uma parte dessa declaração sobre a igreja. E você fica certificando, através de minha leitura, se os idealizadores dessa declaração doutrinária, eles se juntaram esses dois conceitos em sua visão da igreja e discipulado. Cremos que uma igreja de Cristo visível é uma congregação de crentes batizados, associados, esse é outra declaração. Agora, a declaração doutrinária da Igreja Batista Brasileira, ou da Convenção Batista Brasileira. Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Tais congregações são constituídas por livre vantagem dessas pessoas, membros, com finalidade de prestar cultos a Deus, observando as ordenanças de Jesus, batismo e ceia, meditando nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e a propagação do Evangelho. As igrejas neotestamentárias, ou de acordo com
o molde do Novo Testamento, são autônomas, têm governo democrático, praticam uma disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pelas palavras de Deus sob orientação do Espírito Santo. Há nas igrejas, segundo as Escrituras, duas espécies de oficiais: pastores e diáconos. Ontem eu tive o privilégio de passar algum tempo com os pastores dessa igreja. Não todos, mas muitos desses pastores da igreja. E aqui realmente são bênçãos para ajudar essa igreja e as outras igrejas que têm esses pastores. E diáconos, eu estou presente aqui com 2 diáconos que ficam na outra área, outra congregação desta igreja. São bênçãos em o que eles fazem. Então, você pode ver ali, membro, discípulo, está ali juntado. E agora vamos voltar para uma outra declaração. Esse vem da Confissão Batista de New Hampshire, 1833. Como os crentes daquela época entendiam o Evangelho? Vamos ver. Cremos que uma igreja de Cristo visível é uma congregação de crentes batizados, associados por aliança na fé e na comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governados por suas leis, as leis de Cristo, e exercendo os dons, direitos e privilégios neles investidos pela sua palavra, a palavra de Deus. Que os únicos oficiais bíblicos são os bispos, ou seja, pastores, e diáconos, cujas qualificações, direitos e deveres estão definidos nas epístolas a Timóteo e Tito. Então, ali você pode ver essas 2 confissões juntando essas coisas. Então, ao resumir, para ser discípulo é necessário entender o que significa ser discípulo de Cristo. Entender o Evangelho, receber o Evangelho e continuar no Evangelho. Para fazer discípulos, tem que saber o significado discipular. É exercer uma boa influência espiritual, de modo deliberado, na vida de uma outra pessoa, para que aquela pessoa siga a Cristo. Também as igrejas são o contexto divino para que esses discípulos se juntam e começam a proferir outros discípulos até os confins da terra. E finalmente, quando uma igreja local, cumprir essa última ordem de fazer discípulos novos e edificando os discípulos que estão lá, essa igreja faz também cumprir em sua geração essas outras palavras que Nosso Senhor proferiu. Sobre essa pedra, eu vou edificar minha igreja. Então, que Deus abençoe a aplicação dessa palavra e edificando sua igreja, que se chama a Igreja Batista Central. Vamos orar, concluindo esse culto, nesse momento. Eu agradeço a cada um que estava participando desse culto virtual aqui hoje. Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua palavra, a clareza de Sua palavra. E através de Tua palavra, Teu Espírito trabalha, fazendo o seu trabalho. Então eu peço que essa leitura da Sua palavra, a explicação da Tua palavra e o encorajamento que saiu dessa pregação faça seu trabalho para que sua igreja seja edificada sobre essa pedra angular que nós conhecemos como Jesus Cristo, nosso maior tesouro. Que o Senhor esteja com cada pessoa assistindo esse culto,
que o Senhor esteja particularmente com os membros dessa igreja, que eles sejam fiéis ao Senhor, continuando no Evangelho. E se porventura alguém está assistindo esse culto, que ainda não tem recebido o Evangelho, que hoje eles se entregam a Ti, crendo em Cristo como seu Salvador, mediador, e se rendendo a Ele como o Rei de suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.